E aí, beleza? Pharrell Williams está cuidando dos filhos ao lado de sua esposa, Helen. Depois disso, ele participa de uma entrevista com um documentarista chamado Morgan Neville, onde Pharrell compartilha sua vida por meio de criações feitas com Lego. Para ele, o mundo é como um conjunto de Lego, montado e remontado a partir de peças de outras criações. De volta ao passado, Pharrell explica que cresceu em um bairro chamado Atlantis, localizado na Virgínia, onde as pessoas amavam música, apesar do barulho constante de aviões acrobáticos passando por cima. Ele vivia com seus pais, Pharrell e Caroline, e desde pequeno percebeu que conseguia ver cores na música, algo chamado sinestesia. Pharrell tinha dois amigos muito próximos no bairro, Pusha T e Shay Haley. Eles adoravam andar de bicicleta pela cidade e assistir a apresentações criativas no calçadão de Virginia Beach. Uma dessas apresentações incluía Timbaland, um colega de escola de Pharrell que trabalhava como DJ. Além disso, ele também tinha uma amiga talentosa chamada Missy. Apesar de seus talentos musicais, Pharrell enfrentava dificuldades na escola e precisou repetir o ano 2 vezes. À noite, ele costumava assistir TV com a família, momentos que às vezes despertavam sua inspiração. Um grande exemplo foi Carl Sagan, um astrônomo com uma visão única sobre a vida, que impressionou profundamente Pharrell. Ele até sonhava em ser astrônomo, embora muitos achassem esse desejo estranho. Com o tempo, Pharrell buscou orientação com sua avó. Ela o levou à igreja, onde ele conheceu um pastor chamado Bishop. Durante o encontro, o pastor orou por Pharrell após ouvir da avó sobre seus sonhos e seus dons. No entanto, Bishop o lembrou de que apenas orar não era suficiente, era preciso trabalhar duro. Inspirado por esse conselho, Pharrell começou a explorar a música. Ele transformou os utensílios de cozinha da avó em tambores improvisados. No 7º ano, ela deu a ele uma caixa clara e o incentivou a fazer aulas de música, algo que Pharrell aceitou com entusiasmo. Na aula de música, ele conheceu Chad Hugo, que compartilhava o mesmo interesse. Eles começaram a tocar juntos na casa de Chad e, mesmo Chad sendo reservado, a paixão pela música os uniu fortemente. Além disso, Pharrell convidou seus amigos Pusha T, Shay e Missy para a casa de Chad, onde começaram a criar músicas e a se apresentar em pequenos palcos. Logo, eles viraram músicos de rua, ganhando dinheiro com suas performances. Por conta disso, Pharrell decidiu nomear o grupo como The Neptunes. Nesse período, Pharrell conseguiu um emprego em um restaurante fast food. Porém, ele não durou muito tempo lá, pois vendia nuggets às escondidas, levava para casa ou comia durante o expediente. Ele agia assim porque se sentia entediado e inquieto. A ausência de uma indústria musical forte na Virgínia o deixava desanimado. De forma inesperada, um estúdio de gravação mundialmente famoso, o Future Records, foi inaugurado na Virgínia. O estúdio, conhecido por trabalhar com artistas lendários como Michael Jackson, era liderado pelo produtor Teddy Riley. Por isso, Pharrell e os moradores locais ficaram empolgados com essa novidade. O estúdio era exclusivo e só permitia a entrada de algumas pessoas, o que gerou atritos com a comunidade local. Isso fez com que a polícia confrontasse Ted, acusando-o de não ajudar a sociedade. Mas Ted tinha um plano: organizar um concurso de talentos em uma escola da região, onde o vencedor ganharia a chance de trabalhar com ele. Pouco tempo depois, o concurso começou, com Ted e a compositora Temi Lucas como jurados. Apesar de muitas apresentações repetitivas, os Neptunes se destacaram com um estilo único, ganhando a competição e um contrato com Ted. No dia seguinte, os Neptunes visitaram o estúdio Future Records. Ted estava muito ocupado e não permitia que ninguém o interrompesse ou desse conselhos. Em um momento, Pharrell foi repreendido por ultrapassar limites. A partir daí, ele aprendeu a importância da disciplina e começou a ajudar nos trabalhos do estúdio. Em uma ocasião, Pharrell pediu ajuda a Tami para escrever letras, passando noites trabalhando nisso. Seus pais ficaram preocupados, achando que ele estava perdendo tempo, mas seus esforços valeram a pena quando Ted pediu ajuda a Pharrell para compor letras de rap. Com essa oportunidade, Pharrell mostrou seu talento, contribuindo na criação da música Rump Shaker, lançada com um clipe que também contou com sua
participação. Seus pais ficaram surpresos quando ele trouxe para casa seu primeiro pagamento de $10.000. No entanto, Pharrell gastou tudo rapidamente em roupas, festas e amigos. Depois, ele pediu permissão a Ted para criar suas próprias músicas, mas foi negado. Sentindo-se frustrado, Pharrell começou a considerar a possibilidade de encerrar o contrato com Ted. Em busca de clareza, Pharrell consultou Bishop, que o aconselhou a explorar outras oportunidades quando uma porta se fechasse e a confiar em Deus. Inspirado, Pharrell voltou para a casa de Chad e juntos criaram várias batidas musicais. Depois de dar o primeiro passo para produzir suas músicas, Pharrell ficou sem saber o que fazer a seguir, enquanto Chad cogitou brevemente seguir outra carreira. Eventualmente, Pharrell entrou em contato com Kenny Ortiz, dono da gravadora Star Trek, mas quem respondeu foi Rob, um estagiário. Pharrell e Rob rapidamente ficaram amigos e marcaram uma reunião em Nova York, onde Pharrell levou amostras de suas músicas. Rob ficou impressionado e aceitou se tornar seu empresário. Eles dividiram tarefas, Pharrell e Chad criavam músicas, enquanto Rob as apresentava para gravadoras e artistas. Em uma ocasião, Pharrell conheceu o CEO de uma gravadora, mas seu comportamento excessivamente ansioso teve o efeito contrário. Como resultado, Pharrell, Chad e Rob foram expulsos e a situação financeira piorou. Por isso, Rob decidiu se afastar. Sentindo-se rejeitado, Pharrell quase desistiu até conhecer o rapper N.O.R.E. Os Neptunes mostraram 3 batidas para N.O.R.E., mas ele só ouviu 2, já que precisava ir para Miami. Lá, ele finalmente ouviu a terceira batida, chamada Super Thug. Ele adorou a música e gravou imediatamente, resultando em um grande sucesso. O avanço dos Neptunes não parou por aí. Eles lançaram um álbum que gerou grandes lucros. Apesar disso, o estilo único de hip hop de Pharrell, que fugia do tradicional, não foi bem aceito por outros músicos. Pharrell comparava sua música a uma padaria nova. Pode começar devagar, mas com o tempo as pessoas fazem fila. Aos poucos, mais artistas começaram a procurar os Neptunes, como Mystical, que confiou em Pharrell para os vocais de uma música. Depois, Jay-Z entrou em contato, iniciando uma colaboração importante. Logo, os Neptunes enviaram para Jay-Z uma batida chamada Give It To Me, que ele adorou. A música se tornou um grande sucesso, um dueto entre Jay-Z e Pharrell, vendendo milhões e permitindo que Pharrell comprasse tudo o que desejava. Jay-Z ficou impressionado com o talento de Pharrell e o considerava um artista único, capaz de abrir portas para muitos outros músicos. Com o tempo, Pharrell atingiu o auge de sua carreira, curtindo o luxo que veio com o sucesso. Enquanto isso, Chad mantinha um estilo de vida mais simples, mas seguia comprometido em trabalhar ao lado de Pharrell, cuja ambição permanecia forte. A história continua quando os Neptunes começaram a produzir músicas para Gwen Stefani e sua banda. No início, Gwen hesitou, já que o estilo deles não era hip hop. Os Neptunes já tinham preparado 5 faixas, incluindo Hollaback Girl. Quando Gwen ouviu, adorou imediatamente e reuniu sua banda para gravar a música. O lançamento foi um sucesso instantâneo, com todos celebrando a canção. Após isso, Snoop Dogg procurou os Neptunes depois de ouvir uma das músicas deles em um videogame. Ele os recebeu calorosamente e colaborou com Pharrell em uma nova batida. Essa parceria resultou na faixa Drop It Like It's Hot, que se tornou o primeiro single número 1 de Snoop Dogg na Billboard. Antes de alcançar esse marco, Pharrell foi entrevistado pela editora Mimi Valdez, que perguntou sobre sua visão do hip hop na época. Pharrell descreveu o hip hop como uma forma de enfrentar desafios enquanto explorava novos territórios. Ele trabalhava incansavelmente em seu estúdio, produzindo músicas com artistas como Justin Timberlake e Busta Rhymes. O esforço dos Neptunes foi recompensado quando ganharam o prêmio de produtores do ano. Apesar disso, Pusha T começou a se afastar da música. Um dia, Pharrell o chamou para a casa de Chad e o convidou para colaborar em uma música chamada Grinding. Depois, Pharrell embarcou em uma turnê mundial, dessa vez com Chad e Shay como parte da banda N.E.R.D. De volta ao estúdio, Pharrell se viu cercado por instrumentos não utilizados, mas conseguiu transformá-los em músicas novas. Durante esse período, um executivo musical chamado CN sugeriu que Pharrell seguisse carreira solo. Animado com a ideia, Pharrell criou o single Frontin',
com Jay-Z. A faixa alcançou o topo das paradas de hip hop, garantindo o primeiro lugar. Mimi comentou que Pharrell deveria ter abraçado a carreira solo após um feito tão importante. No entanto, ele fez uma pausa de 3 anos, revelando que havia desenvolvido medo de fazer música. Pharrell sentia que fronting não era realmente sua música e que não tinha confiança em sua voz para se destacar como artista solo. A história muda para Helen, sua esposa, contando como eles se conheceram. Na época, Helen estava em uma festa de amigos, onde Pharrell estava cercado por mulheres. Assim que viu Helen, Pharrell se aproximou. Mais tarde, eles passaram um tempo juntos e Helen confessou seus sentimentos. Porém, Pharrell ainda não estava pronto para um relacionamento, pois a carreira ocupava toda sua atenção. Com o passar do tempo, ele explorou novos projetos, como revisar produtos de cuidados com a pele, mergulhar no mundo da moda e até criar jingles para redes de fast food. Além disso, lançou perfumes e bebidas, se dedicando tanto a esses empreendimentos que quase esqueceu da música. Muitas pessoas tentaram direcionar Pharrell para os negócios. Ele viajava constantemente, conciliando vários projetos, até que recebeu notícias sobre sua avó. Isso o fez voltar correndo para casa e ir direto ao hospital. No caminho, Pharrell lembrava da influência profunda que a avó teve em sua vida, especialmente ao reconhecer seu potencial. Mesmo assim, ela faleceu. Devastado, Pharrell enfrentou ainda mais dificuldades quando os Neptunes se separaram e ele focou nos negócios, perdendo sua capacidade de criar música. Durante essa fase, Pharrell mudou seu estilo musical para pop voltado para rádios. Buscando orientação, ele procurou John Platt, CEO da Sony Music, mas suas ideias foram rejeitadas, pois não seguiam seu estilo característico. A rejeição o abalou profundamente. Seus parceiros de negócios o abandonaram e Pharrell se arrependeu das decisões que tomou no passado. Um ponto de virada aconteceu quando ele encontrou Carl Sagan, que o inspirou a refletir sobre a vida na Terra como um pequeno ponto azul onde todos enfrentam desafios sem direções claras. Isso motivou Pharrell a resgatar suas motivações mais puras. Ele reacendeu sua paixão pela música, colaborou com Daft Punk e restabeleceu a amizade com Chad. Além disso, pediu Helen em casamento, emocionado ao pensar na família e nos amigos que sempre o apoiaram. Apesar do progresso, Pharrell enfrentou um bloqueio criativo ao escrever a trilha sonora de Despicable Me. A inspiração veio de forma inesperada enquanto dava banho em seu filho. Ao ver a alegria da criança, ele compôs Happy, um sucesso global. O sucesso da música rendeu um convite ao programa de Oprah Winfrey, onde Pharrell viu vídeos de pessoas do mundo inteiro celebrando ao som de Happy. Emocionado, ele percebeu o impacto positivo de sua música. Mais tarde, em meio a tensões entre a polícia e a comunidade afro-americana, Pharrell colaborou com Kendrick Lamar para criar a música Alright. A faixa se tornou um hino de resistência, destacando igualdade e o valor de todas as vidas. Pouco tempo depois, Pharrell revisitou sua antiga casa de infância, incluindo a casa da avó. Dominado pela tristeza, ele refletiu sobre sua infância única, que foi tudo menos comum. Apesar dos desafios, Pharrell sentia gratidão pelo seu talento. Ele comparava sua vida a um conjunto de Lego, pegando peças, reconstruindo e transformando em algo melhor. Pharrell finalmente percebeu que, embora a vida tenha um desenho pré-definido, sempre existe a possibilidade de mudança. A história termina com Pharrell apresentando sua música mais recente, Piece by Piece. A lição principal da história é que a vida é como um conjunto de Lego. Às vezes você constrói obras-primas, outras vezes pisa em uma peça e acaba chorando. De qualquer forma, o importante é lembrar: as peças não são para comer, e sim para criar algo novo. Terminando assim, peça por peça, animação e comédia musical de 2024. E eu espero você no próximo hit.